a todos, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para nós, dando continuidade à série de mensagem Jesus, o servo que faz discípulos. E hoje eu quero falar especificamente que nós somos chamados a imitá-lo. E o texto que sugerido é Marcos, capítulo 10, verso 45. Se você tem Bíblia, quiser acompanhar comigo, eu vou ler só o versículo, e no decorrer da mensagem eu estarei lendo o texto completo. Mas 10:45, Marcos 10:45, na NVI fala assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Nós estamos nesse mês agora de dezembro, que a gente celebra o nascimento de Jesus. Glória a Deus por isso, é uma bênção, né? O nascimento de Jesus. Embora exista pessoas que debatam, Jesus nasceu em dezembro, enfim, não vem ao caso. Mas o marco em si, que é importante a gente falar, o nascimento de Jesus. E quando se fala de nascimento de Jesus, não é só apenas um evento histórico, ou um evento emocional, onde nós reunimos a família, fazemos aquela ceia legal. Isso é de Deus, amém? Tenho certeza, você já está programado com a tua família já de reunir, enfim, com certeza, a grande maioria. Isso é legal demais, é bênção. Mas o nascimento de Jesus é muito mais do que isso. O nascimento do Filho de Deus é muito mais do que isso. Ele é um chamado prático à responsabilidade individual também no discipulado. Assim como eu li o texto para nós aqui de Marcos 10:45, o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós somos chamados a imitar Jesus, esse servo que faz discípulo. Eu vou falar desse texto mais à frente, mas antes da gente entender isso, discípulo, eu queria contextualizar para nós o que é ser um discípulo, ou o que é um discipulado. E a gente acha que discípulo é coisa simples, e de fato é simples, mas é muito mais profundo do que nós imaginamos. Muitas vezes nós achamos que ser discípulo de Jesus é simplesmente talvez vir à igreja, ou fazer um curso, ou fazer uma graduação, ou fazer parte de algum segmento da igreja, mas ser discípulo de Jesus é muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que isso. Pode ter pessoas que fazem tudo que a cartilha evangélica manda, mas mesmo assim ela não é um discípulo de Jesus. Talvez você fale assim, eu estou na igreja há 20 anos, eu ajudei a fundar essa igreja, mas isso não te faz um discípulo de Jesus. Eu sei que a mensagem vai ficar um pouquinho, no início, confrontadora, mas eu quero que você entenda que discípulo é muito mais do que isso. E algumas características de um discípulo. Primeiro, discípulo é alguém que nasceu de novo. Coisas básicas, discípulo é alguém que nasceu de novo. Você nasceu de novo? O que é nascer de novo? Literalmente, é nascer de novo, ou seja, é morrer aquele velho homem e nascer uma nova pessoa. Lembra de uma borboleta? O processo de vida dela? É uma lagartinha, vira um casulo, vira uma borboleta. É um processo completamente diferente, aquela metamorfose, que está no original, na mesma palavra, de metanoia, de mudar a mente. Basicamente, é a mesma coisa. Era um animal rastejante que vira um animalzinho lindo. É isso que é nascer de novo. É ser outra pessoa. E isso, obviamente, é um processo todos os dias. Eu não posso querer cobrar de alguém que
conheceu Jesus hoje que ele já tem uma vida perfeita. Isso é um processo. Mas nós precisamos nascer de novo. É o básico. Ou seja, e a ordem do Senhor Jesus para nós, na grande comissão é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, um discípulo, alguém que nasceu de novo, como? Que ele veio pela pregação da palavra, ele foi batizado, amém? É o básico, batismo, e depois aprendendo. Olha o que Jesus fala, ensinando. Ou seja, não é só se batizar, você precisa ser ensinado. Batismo é só o pontapé. Batismo é tipo a matrícula do reino de Deus. É só a matrícula. O discipulado, o ensino, é como se fossem as aulas. Então, contínuo. Então, o discípulo é alguém que nasceu de novo. Ele está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Segunda característica de um discípulo, que tem uma renúncia e entrega total. Jesus ele fala isso, que quem não renuncia a tudo não pode ser o seu discípulo. Lucas 14, 33. Se você ama mais seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu esposo, seu filho, você não é digno de mim. Ou seja, um discípulo de Jesus, ele renuncia e entrega tudo por amor a Jesus. Isso é tão bonito de falar, meus irmãos. Você fala assim, eu entrego tudo por Jesus, mas será mesmo, cara? Na primeira oportunidade, nós trocamos o Filho de Deus. É uma renúncia e entrega total. Um discípulo de Jesus, ele está apto a renunciar tudo por causa de Jesus. Inclusive, os seus sonhos, seus desejos, suas vontades. Por causa de Jesus. As suas emoções. Muitas vezes nós colocamos Deus como nosso serviçal, se sujeitando às nossas vontades, às nossas emoções, e sendo que ser um discípulo de Jesus é o contrário, é nós se submetermos às vontades dEle. E muitas vezes a gente, como cristãos astutos, vamos dizer assim, nós falamos, não, essa é a vontade de Deus para mim. E na verdade não é a tua vontade. Você molda a vontade de Deus à tua vontade. Então, um discípulo de Jesus, ele tem uma renúncia e uma entrega total. Uma característica de um discípulo. E ele tem, o terceiro, ele tem um amor absoluto a Cristo. Ou seja, ele ama Jesus acima de qualquer relação, acima da sua própria vida. Volta a esse ponto que eu disse, acima de qualquer sua própria vida. Eu ouvindo quando a Ana ministra aqui, ela falando que renunciou à família dela para vir morar para Carapó, cara, isso é uma característica pura de um discípulo de Jesus. Renunciou às suas vontades, renunciou à sua família, cara. Isso é uma das características de um discípulo de Jesus. Glória a Deus por isso. Um amor absoluto a Jesus. Ele coloca a vontade de Jesus, o amor de Jesus acima de qualquer coisa. Glória a Deus por isso. Característica de um discípulo. Que mais? Ele imita Cristo. Ou seja, o discípulo, ele busca ser como mestre. O seu caráter é segundo o seu mestre. Ele segue a obediência que Jesus ele segue o exemplo do Pai. Ou seja, um discípulo ele imita Cristo. Uma outra característica, o discípulo ele permanece na palavra. Olha só o que Jesus fala em João 13:35. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. João 8:31. Se vos permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Permanece na palavra. Como é isso? Numa decisão cotidiana da vida, para tomar uma decisão,
que a palavra de Deus fala? Fala isso. Então você permaneceu na palavra, é uma característica do discípulo. Permanece na palavra. Ele ama o próximo. É uma característica do discípulo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora sim, João 13:35. Amar o próximo. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Esse discipulado, ele exige, meus irmãos, mais uma vez, negar e aceitar a cruz diariamente, vivendo em obediência e disposição para sofrer por Cristo. É negar a si mesmo. Esses dias eu estava vendo um podcast, na verdade era um podcast de uma igreja meio estranha, dessas igrejas modernas de hoje, onde a pessoa falava assim, mas eu nasci assim, Jesus me fez assim, é óbvio que Ele quer que Ele não erraria de me fazer assim. É por isso que Jesus manda nós negarmos a si mesmo. Mas Ele me fez homossexual. Jesus não ia errar. Por isso que Ele manda, negue-se a si mesmo. Da mesma forma que o mentiroso negue-se a si mesmo. O ladrão negue-se a si mesmo. É para tudo, meus irmãos. Se a gente querer moldar as nossas características pecaminosas ao Senhor Jesus, nós não somos discípulos dele. Eu tinha uma vida antes de conhecer Jesus. Eu não nasci num berço evangélico, como diz alguns, né? Eu vim do mundo. Jesus me alcançou, me salvou. Mas aquela vida que eu tinha lá já não me serve para nada mais. Muito pelo contrário, eu tenho pavor daquela vida. E se eu não luto contra o meu velho homem, ele quer sair quer sair do inferno ainda. Aquelas características pecaminosas. Fazer muitas coisas erradas. Cara, negue-se a si mesmo, a nova vida. O que não pode, o que não dá, é nós querermos ser discípulos de Jesus de qualquer jeito. Eu não preciso fazer nada, não preciso mudar, não preciso negar. Jesus me aceita. Cara, esse Jesus me aceita do meu jeito, tem muita gente indo para o inferno por causa disso. Porque não tem renúncia. Não tem renúncia. Faz do pecado algo... acho que não tem problema. Não tem problema. Antes de conhecer Jesus, eu bebia bastante. Não tem problema beber agora. Cara, eu usava drogas, agora não tem problema. Eu ouvia músicas satânicas. Posso ouvir agora? Jesus me aceita. Jesus. Meu irmão, muitos terão um grande impacto na volta do Senhor Jesus, porque verão um Jesus que nunca o conheceram. O Jesus cheio de luzinha, não essas, que as pessoas enfeitam, nunca vai descer para buscar a igreja. Por quê? Porque ele não existe. Porque o meu Jesus é santo, ele é puro. Ele chama discípulos que fala, cara, negue a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. São essas palavras de Jesus, não são as minhas palavras. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala, não, pode vir, cara, toca aí, vamos bater no diabo do jeito que dá. Negue-se a si mesmo, esse é o evangelho, negue-se. Cara, você é um mentiroso, negue-se. Você é jovem, tem namorado, faz sexo com o seu namorado antes do casamento, cara, negue-se, é pecado, vai te levar para o inferno. Esse é o evangelho, cara, negue-se. Jesus está abençoando, não está abençoando, cara. É pecado. Eu tenho que te falar isso. Talvez eu saia daqui amanhã já, Jesus me arrebata, mas eu preciso te falar, cara. Negue-se a si mesmo. Isso é ser discípulo de Jesus. Mais uma vez, não são pessoas
não são pessoas perfeitas, mas que vão se aperfeiçoando no caminho. O que não pode é nós estarmos hoje da mesma forma que nós começamos o nosso ano. Você tem que estar no mínimo igual ou melhor a sua vida com Deus. Se está numa decrescente, cara, acende a luz de alerta. Algumas coisas que você abominava, agora já está aceitando. Toma cuidado, cara, com esse legalismo. Toma cuidado com isso. É assim que começa o esfriamento espiritual, a queda. Vai relativizando o pecado. Quando cai em si, já está longe, longe do Senhor. E a última característica de um discípulo, que é essa que eu quero falar, é o serviço e a humildade de Jesus. O discípulo, ele não busca a glória própria, mas ele serve aos outros com humildade, seguindo o exemplo de Jesus, que até lavou os pés dos discípulos. É essa versão de Jesus que eu quero falar hoje, de nós imitarmos Jesus no serviço, em servir. E meus irmãos, nós devemos servir uns aos outros. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer da mensagem, mas Deus não nos colocou na terra para a gente viver uma vida egocêntrica, focada em nós mesmos. Ele nos criou, Ele te criou para ser parecido com Cristo. Amém? Porque nós sabemos que Jesus ele veio para fazer duas coisas. Nesse texto que eu li para nós. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Duas coisas. Então, quando a gente começa a servir a Jesus, Ele nos capacita a uma vida de serviço uns aos outros. E quanto mais nos tornamos parecidos com Jesus, mais nós servimos os outros. Então, esse é o texto que eu quero trazer para nós. O texto de Marcos 10, 45. Aqui, só para a gente entender esse texto. Dois discípulos falou, Jesus, acho que é até melhor eu ler para a gente contextualizar melhor. Aqui, ó, a partir do verso 35, fala assim, ó, de Marcos 10. E aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele disse, que quereis que vos faça? E eles disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis que pedis, podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe, sabei os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e seus grandes usam autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o contexto do versículo. Então os discípulos, eles estavam querendo ser grande, queria ser servido. Por quê? Porque existe algum contexto aqui. Jesus está falando para um povo aqui, um povo conquistado. Eles viviam sobre autoridade romana ali.
era um povo conquistado. E ele já via o sinal de superioridade de Roma ali. Então eles falaram, não, eu tenho Jesus agora, falaram, agora eu vou estar por cima agora. Agora, Jesus veio para nos deixar por cima agora. Esse é o contexto. Imagina aquele povo vivendo daquela forma. Sempre Roma apertando eles, falando, agora veio o Messias, a gente vai viver por cima agora. Aí Jesus traz isso. E mais do que isso, nós, o homem, como de uma forma geral, incluindo os judeus, sempre tem um poder de querer ser servido. De todos nós temos isso dentro de nós, de querer ser servido, de querer ser superior, de querer que alguém nos sirva. Isso é um contexto social, todos nós, é legal ser servido, né? E muito mais do que isso, um contexto também espiritual. O quê? Que Satanás é orgulhoso. E o orgulho dele é o desejo de governar, assim como Deus. E isso está dentro de nós, pelo pecado original. O orgulho de Satanás dentro de nós. Então, Jesus ele pega esse momento para dar esse ensinamento. Jesus está pegando aqui, virando tudo de cabeça para baixo, introduzindo uma hierarquia de baixo para cima, onde o superior deve servir o inferior. E ele mesmo se faz de modelo para isso. Mais uma vez, Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos e serviu. Então, aqui nesse ensinamento, Jesus, ele cura, ele destrói essa infecção, vamos dizer assim, espiritual de Satanás. Ele tira essas práticas de desigualdades e a postura ambiciosa dos homens. Então, esses dois discípulos, Tiago e João, eles estavam pedindo os principais lugares no reino. E Jesus veio ensinar para ele o que é grandeza no reino. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos igual esses discípulos aqui, pedindo para Jesus. Jesus, me dá isso, me dá uma posição de destaque. E mais uma vez, isso não é errado, a gente pedir em nosso favor. Mas quantos de nós está pedindo em favor de outros, pensando em servir? Quantos de nós está preocupado com a dor de outro? E mais uma vez, não é errado a gente pedir bênçãos para Deus, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas eu estou dizendo aqui, aonde está o nosso coração em pedir para servir as pessoas? Talvez a gente está iniciando vai iniciar o nosso ano agora, e já está fazendo projetos. Deus, eu quero viajar, eu quero trocar de carro, e glória a Deus por isso. Nós batalhamos para isso, é bênção. Mas quantos de nós está pedindo para Jesus, falar assim, Deus, me dá mais influência, me dá mais recursos para que eu possa abençoar outros. Senhor, aumente, aumente meu salário tanto, para que eu possa ajudar mais pessoas carentes, para que eu possa servir. Senhor, me dê um trabalho onde que eu trabalhe menos, com menos tempo, e que eu possa dedicar mais ao discipulado de pessoas. Muitas vezes a gente está pedindo, Deus, me dá um trabalho que eu trabalhe menos para mim ficar mais de boa. Mais uma vez, não é errado nós pedirmos em nosso benefício, mas o que eu quero trazer para nós, para a gente não cair nessa mesma infelicidade dos discípulos de Jesus, em pedir para si próprio só. E Jesus fala, cara, vocês precisam aprender também a servir as pessoas. Faz uma reflexão desse ano, qual foi a sua vida de servo de Jesus?
Quantas pessoas você serviu? Quantas horas você dedicou a pessoas, ensinando-as a palavra, gastando tempo com ela, ouvindo as suas dores, as suas fraquezas? Quanto tempo? Hoje, infelizmente, a gente trabalha, eu tenho uma folguinha, eu vou sumir para Dourados, por exemplo. Não quero ver ninguém. É bom fazer isso. Mas toda vez isso, cara, a gente não dedicar a nossa vida por intermédio de outros. Lembra da renúncia? De renunciar horas do nosso dia para pessoas. Talvez o pessoal correu ontem aqui, foi legal, né? Foi bênção. Mas existem pessoas que estão praticando esporte que não conhecem Jesus. Você dedicar um dia para treinar com uma pessoa dessa e usar isso como uma forma de falar de Jesus para ela, para ouvir ela. Quantas pessoas precisam, cara? Eu faço isso nos meus treinos de bike. E eu já falei para Jesus, Jesus, se eu não ganhar nenhum amigo meu na bike, o senhor pode levar minha bike embora, que não presta para nada. Eu sou servo do Senhor. Eu uso isso como desculpa para ser lembrado. Falar, cara, existe um servo de Jesus aqui, ó. Pode contar comigo. Pode contar comigo, cara. Mas a gente é muito egocêntrico, cara. Não, é meu dinheiro, é minha grana, é meu carro, não, é meu tempo, não, é o meu trabalho, não, é as minhas coisas, é meu, tudo meu. E a gente não dedica tempo às pessoas. E isso, meus irmãos, não é só as coisas sociais que eu estou querendo dizer, não dedicar, talvez, fazer contribuições financeiras, enfim, é muito mais do que isso, é levar a vida de Jesus às pessoas. Discipulado é o quê? É transferir um ensino para outro, o ensino de Jesus. Obras sociais, muitas empresas fazem. É nossa obrigação fazer também. Mas isso não define um discipulado. Isso não define o que é servir pessoas. Onde eu trabalho, graças a Deus, tenho patrões abençoados que fazem obras sociais também. A gente faz no secreto, não fala para ninguém. A gente abençoa pessoas. Ou seja, eu tenho certeza que você faz também. Mas ser servo, servir as pessoas é muito mais do que isso, cara. Aliás, o principal é levar a vida de Jesus a outros. Essas coisas é um complemento, é uma cereja do bolo. Mas servir as pessoas é anunciar a Jesus para ela. Então que a gente não caia nessa mentalidade desses dois discípulos, Tiago e João. Fala, Jesus, eu quero ser grande, o que eu faço? Jesus fala, cara, vocês não entenderam o que é o evangelho ainda, vocês precisam servir. Eu não vim para ser servido, Jesus fala, eu vim para servir. Vocês são meus discípulos, vocês precisam fazer isso também, cara. Vocês precisam fazer isso também. Servir as pessoas. Faz uma reflexão na tua vida. Quantas horas você gastou ensinando a palavra para alguém? Eu não estou falando, talvez, você pegar, ser bem didático, né? Está aqui, meu irmão, abre a Bíblia aí comigo. Não, não é isso. Se for, é legal, você já está num nível mais avançado de discipulado. E é bênção também. Mas pessoas com decisões pequenas em suas vidas, você orientá-las através da palavra. Talvez um casal de amigos que não conhece Jesus, querendo se separar, divorciar. Você, de alguma forma, ensinar elas que o divórcio não é de Deus, que não vai trazer benefício nenhum para ela. Que, aliás, vai trazer só dores piores do que ela está imaginando, que ela vai acabar com aquilo. Ou, talvez um jovem que tem um amigo que quer se suicidar, você trazer para ele a palavra, fala, cara, essa dor que você está querendo eliminar vai só piorar. É isso, quantas horas nós gastamos com pessoas esse ano
Quantas horas? Nós precisamos, meus irmãos, como igreja do Senhor, fazer a diferença em servir as pessoas como discípulos de Jesus. Como discípulo de Jesus, levando os ensinamentos de Jesus, levando o caráter de Jesus a outras pessoas, levando a verdade, doa quem doer, mas levando a verdade. E o segundo ponto aqui, que é a interpretação do ensino de Cristo. Esses dois discípulos, eles estavam com a cabeça de um reino terreno. Como eu falei, Roma dominava eles. Falaram, é assim que funciona o reino de Jesus. Vai ser a mesma coisa, né? Os romanos nos dominam, agora Jesus veio, ele é poderoso, vai dominar agora. Eles estavam com a cabeça terrena do que é o reino de Deus. E quantos de nós, meus irmãos, nós não estamos com essa cabeça terrena também do que é reino de Deus? Achando que reino de Deus são posições de poder nessa terra. Eu não falo somente no contexto de igreja, mas no contexto geral. Achando que o reino é feito por posição de poder. Ou seja, ali no verso 37, ele queria sentar à direita e à esquerda. Ou seja, eu quero ter autoridade com o Senhor. E Jesus fala para ele assim, ó, grandeza, você sabe o que é grandeza? É compartilhar o meu cálice e o meu batismo. O que é cálice e batismo aqui? Só para a gente entender. Cálice fala de compromisso, batismo fala de obediência. Você sabe o que é poder? Sabe o que é poder no reino, na terra? É compromisso e obediência. Esses são os poderosos na terra. Não são posições, não são destaques. Um crente poderoso é o que tem compromisso com o Senhor e que tem obediência ao Senhor. Jesus fala, cara, vocês compartilham comigo o meu cálice e meu batismo. Faz isso. E quantos de nós achamos que o reino de Jesus é nós sermos bem-sucedidos? Não, agora eu passei a crente, agora eu vou prosperar agora. Eu passei para a igreja, agora Jesus vai me dar um carro novo. E mais uma vez, isso é benção, cara. De forma alguma eu anulo isso. Mas o poder do reino são as outras coisas. Amém? Existem muitas pessoas que Deus até abençoa elas. São pessoas abençoadas. Mas essas bênçãos maqueiam o que elas não são. Por quê? Porque Deus ele é tão poderoso que Ele faz a bênção para o justo e para o injusto. Ele faz o sol nascer para o justo e para o injusto. Então as bênçãos não definem quem nós somos. As coisas, você pode ver uma pessoa bem-sucedida. Nossa, ela está prosperando, Deus está abençoando ela. Nem sempre. Nem sempre. As bênçãos não é reflexo de uma pessoa que tem compromisso com o Senhor. Que tem compromisso, que tem obediência ao Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus não é isso, não é poder, não é fama, não é status, não é riquezas. O reino do Senhor, ele é movido por compromisso e por obediência. Como Jesus ele falou, mais uma vez, eu vou repetir o texto. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Cara, esse Jesus é poderoso, né? Não dá para imaginar Deus se desfazendo de tudo e vir para servir pessoas falhas aqui. Você consegue imaginar, talvez você já assistiu filmes, assistiu umas séries famosas que tá lá os discípulos lá e Jesus vai lavar o pé dele. Você imagina aquilo, cara? O Todo-Poderoso, por mais que as cenas ali são legais, mas não dá para a gente ter noção do que realmente aconteceu. Do mundo espiritual, imagina aquele poder. Eu queria estar nesse culto deve ter sido legal, né? Certo, tremeu tudo lá. Porque o poder
Jesus se submetendo, ele dando uma aula magna do que é ser humilde, do que é servir. Então, meus irmãos, servir pessoas é muito mais do que isso. Ser um servo é muito mais do que isso. Discipular pessoas é muito mais do que isso. Liderança é muito mais do que isso. É muito mais do que esse microfone aqui, ó. É uma toalha e uma bacia, como Jesus fez. É servir pessoas no anonimato. Servir pessoas no anonimato. E o terceiro ponto aqui, uma aplicação para nós, para a igreja. Lembrando que Jesus está falando aqui para os discípulos, ou seja, para pessoas, para uma igreja, vamos dizer assim. O mundo secular, ele coloca a liderança, a posição, como hierarquia, como glória pessoal para servir, para o uso de pessoas, para fins próprios. Ou seja, muitas vezes nós achamos que, falando no contexto de igreja agora, que eu estou aqui ministrando, você tem que me servir, ou eu sou um líder de algum departamento da igreja, as pessoas têm que me servir. Não, não é isso. Não é isso. Essa hierarquia, essa glória, essa forma, é a forma mundana. E hoje a gente vive numa era que a gente aprende de tudo quanto é lugar sobre liderança, sobre como que funciona o mundo corporativo, e quer trazer isso para dentro da igreja. Quer trazer essa gestão do mundo corporativo. Eu estou envolvido nela. Mas, cara, eu olho para aquilo e falo, isso serve para esse fim só, não serve para o contexto de igreja. Não serve no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é o contrário. A autoridade que se tem é para servir as pessoas. Amém? Talvez pega isso, quem é líder de ministério da igreja. Não pense que as pessoas são obrigadas a servir você. Pega o modelo de Cristo. A autoridade, ela é dada para servir, sacrificar pelos outros. Isso revela o amor de Jesus. Amém? Então, como cristão, como que a gente pode, nós dentro da igreja, não estou falando dessa igreja, tá? Estou falando assim, de um contexto geral. A gente vê pessoas brigando por posições de destaque. Não fez do meu jeito, eu não quero. Enfim, uma guerra por posição, por status dentro da igreja. E sendo que isso não é o modelo de Jesus, cara. Pessoas querendo glória para si. Pessoas mimadinhas. E como que a gente pode, cara, dizer que é discípulo de Jesus dessa forma? Pessoas que não entenderam ainda o que a autoridade de Jesus, ela é o contrário. A autoridade que ele tinha não era para colocar em submissão aos seus discípulos, pelo contrário, era para servir eles. E eles tinham mentalidade, falaram, não, agora a gente vai botar para quebrar, agora a gente vai... Falou, não é assim que funciona o reino. É o contrário, você tem que servir as pessoas. E Jesus, meus irmãos, no verso 43, eu peguei um detalhe aqui. Ele fala assim, entre vós não será assim. Ou seja, Jesus ele não estava dando uma aula para as pessoas, assim, não, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Não, ele estava no meio. Servir as pessoas não é EAD, não é EAD, não é a distância, não é só no culto aqui. Servir as pessoas é no tete a tete, cara. O WhatsApp é legal, mandar trocar uma mensagem e tal, mas, cara, discipulado é mesa, é conversa. Jesus ele estava ensinando
sobre isso, não num púlpito, mas ele usou de uma ocasião que os discípulos cometeram um equívoco para ensinar eles. Isso é discipulado. Isso é a forma que Jesus fazia. Meus irmãos, que isso seja gerado em nós, cara. Cristãos que discipulam pessoas de verdade. Não que discipulam para si, não que quer promover a sua própria visão, a sua própria, enfim, promover a si próprio, mas que discipulam para Jesus, cara. E uma das coisas que muitas vezes a gente não quer discipular pessoas por causa dessa proximidade. Porque quando você está perto de mim, você vai saber quem realmente eu sou. A Nádia sabe muito bem quem eu sou. E se você conversar com ela, você vai se frustrar, porque né, talvez você me conhece pouco. E as pessoas, elas têm, com seu ego, não querem ser, nossa, o que vai pensar de mim? Orgulho. Por isso que elas não querem discipular pessoas. Não querem ser de verdade. Não querem ser reais. Agora, quando você discipula uma pessoa, ela sabe que você é errada, você faz coisas erradas, se você falha também, mas você aponta para Jesus, cara, isso é poderoso. Então, em vez da gente buscar títulos, busque oportunidade de servir pessoas, discipular pessoas. Discipular pessoas. Muitas vezes a gente quer, talvez está ministrando aqui, talvez está tocando, cantando aqui. Hoje é legal ministrar, a igreja cheia aqui, para quem gosta de ministrar. Mas e quando está 4 pessoas aqui no culto de sábado aqui? A gente vai ter a cantada agora, na semana que vem, né? Legal demais tocar aqui, né? Todo mundo vai me ver, vai passar, vai ficar legal. Mas e vir tocar aqui? Talvez num PG, num culto de adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ser servido só. Jesus, eu quero a tua glória, eu quero usar ela. E o quarto ponto isso é um chamado ao discipulado prático. Servir como Cristo serviu. Mais uma vez, colocar os nossos interesses pessoais abaixo das pessoas. Por isso que eu estou falando isso, parece que é coisa de outro mundo, né, cara? Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão refletir sobre isso, vão pensar sobre isso. É viver o evangelho com ações concretas, ajudar os feridos e os perdidos. Eu fico observando a galera, os jovens, e é legal, cara, vocês estarem saindo, dando rolê, é legal. Mas muito mais do que isso, a gente furar essa bolha gospel, vamos dizer assim, e ir atrás de pessoas, cara, que não conhecem Jesus. É muito cômodo eu sair da minha casa, ir para a casa de um crente, ir para a casa de outro crente, ir para a casa de outro crente, e jogar bola com crente, e correr com crente, e pedalar com crente, e fazer tudo com crente. Cara, que coisa cômoda. E quando a gente vai sair à guerra? Eu não estou falando para a gente fazer parte do mundo, não é para a gente fazer parte do mundo, mas é para a gente estar lá no mundo, resgatando pessoas. Eu vou falar um negócio, tem pessoas que só sabem ser crente dentro da igreja ou junto com crente. Tem pessoas que não sabem ser crente no mundo. Não sabe. Por quê? Se ela estiver num lugar onde pessoas estão bebendo, ela vai beber também. Não sabe ser crente. Se está num lugar onde pessoas estão ouvindo uma banda de rock satânica, ela vai ouvir também. Por isso que ela não vai, porque ela não sabe ser crente fora da igreja. Aí é muito cômodo ser crente, né?
é muito cômodo. Aí tem que procurar uma empresa evangélica para trabalhar também. Aí, vou trabalhar na igreja. Vou colocar uma plaquinha, pastor, de vagas abertas. Que aí é muito cômodo, cara, fazer tudo isso. Quando que a gente vai sair para o combate? Quando que a gente vai viver o evangelho de verdade? Jesus ele estava no meio, ele estava no meio dos pecadores. Ele não estava fazendo pecado, não estava pecando, mas ele estava lá, resgatando, na esperança de pelo menos um acreditasse em suas palavras. E muitos acreditaram. Jesus não ficava atolado dentro da sinagoga. Jesus ele era tão ousado que ele, vamos dizer assim, ele escandalizava os evangélicos da época, vamos dizer. Ele andava com gente ruim, ele andava com gente estragada, mas ele não estava compactuando o pecado daquelas pessoas. Ele estava lá, servindo elas. Eu imagino Jesus andando pelas ruas, aquelas pequenas ruas assim, gente, leprosos, vindo para ele, cara. Aí você pega os judeus, não, mas você não, as leis judaicas, você não pode tocar no impuro. Jesus fala, cara, eu vim para isso, cara. O senhor não pode curar num sábado, mas eu vim para isso, cara, eu vim para curar. Quebrava os paradigmas dos religiosos. O que falta para a gente, meus irmãos, muitas vezes, é sair desse quadradinho evangélico nosso. Não para pecar, porque para pecar sai escondido. Né, Juliana? Nós já estava conversando ontem. Para pecar, apesar que hoje nem escondido faz mais, né? Os crentes hoje vai fazer um negócio errado, já posta até no status hoje do Instagram. Nem escondido faz mais hoje. Mas é para sair no mundo, não para vivenciar o mundo, mas para resgatar os perdidos. É esse discipulado que nós somos chamados, meus irmãos. Sair dessa bolha. Eu vou te desafiar. Nessa semana, você escolher uma pessoa que não conhece a Jesus e você abençoar essa pessoa. Que o Senhor te dê agora essa pessoa aí. Uma pessoa não evangélica. Não vai querer me discipular não, que estou precisando de outras discipuladas, mas não dessa forma. Mas pessoas que não conhecem Jesus. Você fala assim, não, eu vou atrás dessa pessoa, sem querer nada em troca. Mas eu vou ouvir ela, vou perguntar se ela está precisando de alguma coisa, vou fazer meu papel de servo. Vou te desafiar a fazer isso. A procurar a essa pessoa. Pode ser um vizinho seu, um amigo, qualquer pessoa, alguém que esteja necessitada. E discipular essa pessoa. Amém? Então, para a gente concluir, meus irmãos, para me concluir, essa grandeza do reino, ela não é medida por posição, mas por serviço. A grandeza do reino que Jesus nos ensinou aqui, os discípulos querendo posições, querendo destaque, querendo que não é isso. A grandeza do reino é servir. E é legal quando parece que quando você não quer um negócio, Jesus fala, não, vai lá. Eu falo, Jesus, eu não quero você, vai lá. E quando você quer, está destaque, Jesus fala, não quero você. Era como aquele gadareno. Jesus libertou ele, falou, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou, não vem comigo não. Vai contar para sua família. Então Jesus não dá para mensurar a forma que ele vai nos usar, mas normalmente quem quer muito destaque, Jesus corta as asinhas. Mas o que Jesus vem nos ensinar é o serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Use, meu irmão, use sua influência para servir pessoas. Você é uma pessoa influente, você é talvez um empresário, um gerente, enfim, possui uma posição de destaque na sociedade, cara, use a sua influência para servir pessoas. Eu, da pouca influência que eu tenho no meu trabalho, eu utilizo dela para, de alguma forma, abençoar pessoas. Então, cara, que tal você fazer isso? Usar da tua influência, da tua empresa, daquilo que você tem de
influência para servir as pessoas, não para querer ser servido mais e mais. Amém? Então, nessa semana que você possa refletir com o coração de Cristo, como é que eu estou no meu serviço? Como é que eu estou servindo as pessoas? Decida hoje, meu irmão, minha irmã, a buscar, a não ser servido, mas a servir. Comprometa-se com o discipulado, imitando o mestre, e ore a Deus pedindo um coração de servo. Amém?